Capítulo 169. Eu sou o rei de Chambord. Fei suspirou. Ele não sabia se ele deveria se sentir irritado ou envergonhado. Ele esfregou levemente a cabeça do garoto enquanto ele se levantava lentamente. Fei de repente sentiu-se realmente mal quando olhou para esse rosto jovem, porém valente. As palavras do pequeno Lucas eram como tapas que golpeavam com força o rosto de Fei. Antes disso, Fei sempre sentiu como se ele estivesse sendo um bom rei e ele estava se sentindo bem consigo mesmo. Quem saberia que havia tantos cidadãos que estavam sendo atacados e torturados nos territórios dos inimigos enquanto esperavam que um novo rei viesse salvá-los deste lugar infernal. Naquele momento, as palavras fizeram o corpo de Fei soar incontrolavelmente. Fei percebeu que ele não era um bom rei, quando as palavras do pequeno Lucas tocaram o ponto mais suave e profundo de seu coração. Ei, quem é você? Não se envolva neste assunto. Esses bastardos de Chambord todos merecem morrer. Devolva aquele pequeno bastardo. Seu pai Robi irá agir gentilmente e ignorar o que você acabou de fazer e deixá-los ir. O tom do pequeno oficial militar suavizou. Ele percebeu que essas pessoas não eram fracas ou fáceis de lidar. Alguns soldados de Blackstone o marcaram quando viram um grande grupo de soldados que definitivamente eram os reforços dessas 7 pessoas. Tio, por favor, vá. Não se preocupe comigo. Esses demônios são realmente assustadores. Eles realmente matarão pessoas. A aflição encheu os olhos claros do pequeno Lucas. Lágrimas cristalinas começaram a aparecer em seus olhos enquanto ele tentava apressar a todos, incluindo Fei, ignorando sua própria segurança. Vá, eu sei que o rei de Chambord se vingará por nós. Ele apressou-se. Lucas, você é um guerreiro, um verdadeiro guerreiro. Fei sorriu enquanto ele estava na frente do pequeno Lucas. Suas grossas costas eram como uma enorme montanha que guardava esse garotinho. Então, ele olhou através das pessoas ao redor dele como Lampard, Drogba e Oleg, que estavam tão irritados que seus rostos tinham mudado de forma. Ele assentiu levemente e disse uma palavra fria, revelando as expressões assassinas. Matem. Esta palavra simbolizou a chegada do ceifador cruel. Como se a caixa Pandora fosse aberta, demônios saíram e uma tragédia ocorreu instantaneamente na fortaleza de Blackstone. O primeiro que se moveu foi Frank Lampard. Ele era o guerreiro mais poderoso das 6 pessoas. Uma luz branca penetrante apareceu de repente no punho direito. Então, como uma bola relâmpago que foi suprimida até o limite, explodiu. As correntes do relâmpago eram como um fogo de artifício brilhante, e todos que estavam olhando para ele sentiam como se seus olhos estivessem sendo queimados. Quando eles foram obrigados a fechar os olhos, todos ouviram uma série de sons de ossos quebrando e metal ressoando. Punhos da velocidade relâmpago. Foi tão rápido quanto um raio. A velocidade estava além da velocidade de reação das pessoas comuns. De todos lá, Fei foi o único que viu os movimentos de Lampard e as trajetórias de seus punhos. No momento em que a bola relâmpago explodiu, este ex-guerreiro número 1 em Chambord tinha golpeado mais de 100 vezes, e cada soco era equivalente a um ataque total de um guerreiro de 4 estrelas de nível inferior. Essa era a força aterrorizante dos punhos da velocidade relâmpago. Não era apenas rápido, também era poderoso. Com exceção de Fei, Peter Sech, que ficou em terceiro lugar entre todos, só viu alguns rastros de imagens vagas no ar. Varden Oleg, o garoto dourado Torres, e os outros 2 homens fortes que eram muito mais fracos do que Lampard não conseguiram ver os movimentos de Lampard. Todo o canal de energia sem precedentes que Fei abriu com auxílio da energia Zen do modo assassino tinha seus próprios poderes misteriosos. As conexões de energia que foram utilizadas no punhos da velocidade relâmpago especializaram-se em velocidade e potência e também criavam correntes elétricas aterrorizantes. Essas correntes elétricas poderiam paralisar os nervos e a velocidade de reação do oponente. Bam! 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 Depois de uma série de sons abafados, as 40 pessoas explodiram no ar e foram transformadas em chuva de sangue. Essas pessoas eram apenas soldados comuns.
Depois de ser atingido por Lampard com Deus de muitos punhos, o poder esmagou seus ossos e carne e transformou em pó. Quando o vento soprou, eles se transformaram em chuva de sangue. No entanto, a cena parecia muito horripilante. PS, Drogba e Vardy se aproximaram alguns passos e perceberam que todos os inimigos na frente deles estavam mortos. Os três se olharam impotentes. Afinal, desde que Lampard se moveu, já não havia mais tarefa para eles. O garoto magro Lucas Modric saiu de trás das costas de Faye e ficou surpreso com o que viu. As 40 pessoas demoníacas estão mortas. O jovem não podia acreditar em seus olhos. Todos para a formação de defesa na praça, agora. Faye gritou quando de repente agarrou o menino atordoado e saltou no ar. Quando sua voz viajou para os ouvidos de todos, sua figura já havia desaparecido de onde ele estava de pé. Havia apenas uma série de imagens posteriores. Os 6 mestres que ouviram o comando do rei imediatamente voltaram para as tropas e levaram todos os soldados para a pequena praça. Os 100 oficiais executores da lei da cidade e os 50 cavaleiros do Zodíaco formaram muitos círculos como uma parede de ferro em torno dos recursos, como comida e água, que eles tinham e prestaram muita atenção. Leve-me até aquele ancião Zolask sobre o qual você estava falando. A voz calma de Faye soou nos ouvidos do jovem garoto Lucas. No entanto, esse menino ouviu a ira oculta. O que mais chocou esse garoto foi que ele sentiu que todas as cenas na frente de seus olhos estavam mudando a uma velocidade insana. O vento criado por esta velocidade rápida de alguma forma desaparecia a cerca de 1 metro de distância dele, como se uma força invisível o ajudasse. O menino nunca pensou que poderia estar voando no ar. Ele ficou definitivamente chocado com a força que Faye demonstrou. Quando ouviu a pergunta de Faye, apressadamente apontou para uma direção. Quem se atreve a atacar aqui? Alguns soldados de Blackstone que estavam debaixo deles viram pessoas não identificadas saltando sobre suas cabeças enquanto gritavam alto. Faye nem sequer se preocupou em olhar para eles. Como um relâmpago, ele correu para a direção que o pequeno Lucas apontou. Esta é uma área restrita, pare e recuem. Caso contrário, vamos atirar. Os soldados de Blackstone ficaram surpresos quando viram o intruso não responder às advertências. A expressão de um oficial militar escureceu, ele ordenou, e 1 tonelada de flechas foi atirada em Faye e Lucas como gotas de chuva em uma forte tempestade. Para trás. As luzes brilharam através dos olhos de Faye quando ele ficou muito irritado. Ele voltou ao modo bárbaro e golpeou o ar. Dum. 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 Ruídos altos soaram quando o ar foi golpeado por uma forte força que era de mais de 100.000 libras. Sob essa força, o ar estava pressurizado e a alta pressão do ar foi emitida para baixo. Esse fenômeno era como um canhão de ar. As paredes de defesa de pedra foram atingidas por essas bolas de ar invisíveis e colapsaram como se fossem feitas de papel. Os soldados que estavam de pé sobre as paredes gritaram enquanto eles caíam. Os soldados de Blackstone ficaram abalados quando viram a cena. Esse tipo de poder estava além do conhecimento deles, e suas mãos que estavam segurando as armas começaram a tremer. Ninguém mais ousou disparar flechas. Eles tinham medo de provocar esse ceifador cruel voador, e ele os transformasse em pasta de carne com alguns golpes. Voou!